10 coisas que a sua pediatra gostaria de dizer sobre recém-nascidos. A primeira coisa é que ninguém se conhece ainda. Eu brinco sempre com as mães que é para imaginar o relacionamento com o recém-nascido igual a gente começa a conhecer namorado, igual a gente começa a conhecer amigo novo, sabe? Quando você começa um relacionamento com alguma pessoa, começa a conhecer alguém, você não conhece essa pessoa, não é verdade? Você começa a descobrir quem que ela é, você começa a descobrir os gostos dela, o que ela gosta mais, o que ela gosta menos, como é que você pode levar essa relação. Com o recém-nascido é igual. Ele não conhece você e você não conhece ele. Então vai demorar um tempinho para que a gente desenvolva esse conhecimento um do outro, né? E para isso a gente tem que ter bastante paciência. É o começo da vida dele, é o começo da sua vida como mãe ou como pai, e a gente vai se encontrar no meio do caminho. Quase toda mãe ou todo pai que eu conheço se compara. Não tem jeito, a gente vive um mantra do não se compare, não compare a sua criança. E é bem isso que eu peço sempre e dou dica sempre para as famílias. Diminua as expectativas, tente não criar tanta expectativa. É uma criança nova, mesmo que você já tenha outros filhos, a experiência tende a ser totalmente diferente. Então, não compare a sua criança nem com irmãos, nem com coleguinha, nem com primo e não crie expectativas demais. Então, por exemplo, eu conheço mães que já chegaram no consultório pensando, doutor, em torno dos 4 meses ele dorme a noite inteira? E eu falo, pode ser que durma, ótimo, mas a grande maioria que eu conheço, por exemplo, não dorme. Então, não crie expectativas demais. Calma, vamos vivendo um dia de cada vez, descobrindo uma coisinha de cada vez, que aí fica mais tranquilo. Bebês recém-nascidos também, especialmente, choram, gente. A mesma coisa que eu falei no vídeo lá sobre ser pediatra. Bebês choram, vamos aceitar isso, vamos nos acostumar a isso. Eles choram porque quer trocar fralda, eles choram porque querem mamar, eles choram porque tem algum incômodo, eles choram por N motivos, inclusive motivos que às vezes a gente não sabe quais são. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, nem sempre o choro quer dizer uma grande coisa, às vezes ele tá só um pouco incomodado e a gente tem que dar o tempo dele se acalmar, melhorar um pouquinho daquele incômodo e daqui a pouco ele já melhora. É dar colo, dar carinho, dar paciência que vai passar. Eu vi outro dia no Instagram um memezinho super engraçadinho sobre essa questão do bebê chora, imagina você é um recém-nascido, você é um neném, e você tá com uma coceira no pé e você não consegue coçar. Você chora achando que sua mãe vai te ajudar e ela te dá leite, ela acha que você quer leite. A vida é difícil. Então, vamos ter paciência. Às vezes a gente não vai conseguir entender o motivo do choro, nem sempre a gente precisa entender o motivo do choro, é o único jeito deles se comunicarem com a gente. Então vamos ter um pouquinho de paciência, vamos dar muito colo que essa fase passa. Recém-nascido dorme muitas horas. A gente brinca que recém-nascido mama, faz cocô e dorme. É uma sequência dos 3. Mas saindo da parte da brincadeira, eles realmente dormem muitas horas. É mais da metade do dia dormindo. É acordado só realmente geralmente para mamar e para fazer cocô e o resto do dia é dormindo. Isso não significa que é fácil cuidar do recém-nascido só porque ele dorme muitas horas. Já vi muitas mães falando, já vi muita gente até que eu não conheço da internet falando que eu achava que ia ser simples, ele dorme muito, só mama e dorme, então vou seguir minha vida quase que normalmente e não é bem assim. Quem tem filho sabe que não é bem assim. Apesar deles dormirem muitas horas, nem sempre essa coisa é linear. Então ele pode passar 15 horas dormindo, mas ser 15 horas que ele te solicita de hora em hora. E aí você não vai conseguir desenvolver muita coisa e fazer muita coisa, além do que o cansaço físico é grande. Então mesmo que o teu neném esteja dormindo, você acaba estando muito cansada, né? Então ou você vai dormir junto, ou você vai cuidar de coisa da casa, ou você vai resolver alguma coisa do bebê que faltou. Então rola um perrenguinho aí até a gente encontrar as rotinas no meio do caminho. E mesmo eles dormindo muito, não quer dizer que você vai ter tempo sobrando aí pra ficar sem fazer nada. É muito frequente o recém-nascido ter icterícia, que é aquele amarelinho na pele da criança. A icterícia nada mais é do que um pigmento, tá? Um pigmento biliar, que a criança ainda tá mais impregnada ali nos primeiros dias de vida,
Ela é muitas vezes fisiológica, então é muitas vezes normal a criança estar amarelinha, mas é uma coisa que exige avaliação do pediatra. A gente tem que avaliar se é realmente só uma icterícia fisiológica ou se tem alguma característica de doença, tá? Mas a icterícia, ela passa, a icterícia fisiológica, principalmente, ela passa sozinha. E o que você pode fazer de melhor para ajudar essa icterícia a passar é dar bastante mamar para a criança, amamentar bastante ela, porque aí ela faz mais cocô, elimina mais esse pigmento amarelado e aí ela vai deixando de ficar amarelinha. Banho de sol hoje já não é muito indicado, tá? Quando a criança tem uma icterícia com nível muito alto, aí tá indicado aquele banho de luz que faz no hospital mesmo, que é chamado de fototerapia. Tem várias coisas que podem dar preocupação nos pais aí, que são normais nesse primeiro mês. Então, é super frequente, as maiores dúvidas geralmente dos pais são sobre a pele do bebê, porque é muito frequente que nesse primeiro mês a gente tenha a miliária, que é a famosa brotoeja, a gente tem a acne neonatal, que é outra alteração da pele também. É muito frequente que os pais venham preocupados com o narizinho do neném que está entupido ou que está tendo espirros, o que é super normal também. O nariz do neném acabou de passar por uma mega mudança, né? Até então ele nem respirava, ele estava super banhado em líquido amniótico e aí de repente o neném nasce e precisa respirar esse ar seco e precisa funcionar todos os dias. Então é normal que tenha essa alteraçãozinha aí de nariz entupido, espirros. Outra coisa que os pais ficam muito na dúvida também é o soluço. O neném tem soluço, recém-nascido tem soluço muito frequentemente. E o soluço, ele é uma imaturidade neurológica do recém-nascido. Vai passando ao longo do tempo. Não é necessariamente preciso botar algodãozinho na testa, não significa que o bebê está com frio, não é obrigatório colocar o neném para mamar, apesar de que colocar para mamar já dá uma reduzidinha temporária ali naquele soluço. Mas todas essas coisas, a brotoeja, a acne neonatal, os espirros, o nariz entupido, os soluços, eles são super normais, super comuns de acontecerem. Eles não precisam, por favor, de atendimento médico, não precisa levar o bebê por isso para pronto-socorro, ou então sair correndo com ele para algum pediatra, porque isso é super comum e super aceitável, o bebê vai ter mesmo e tá tudo bem. Cocô de recém-nascido é super variável, tá? Principalmente se o bebê tá em aleitamento materno exclusivo, então ele tá mamando só no peito. Então eu falo sempre para as mães que o cocô pode ter uma variedade muito grande, tanto de cor quanto de frequência. Em relação à cor, o cocô do bebê pode ser amarelo, pode ser esverdeado, ele só não deve ser branco ou avermelhado, aí não, cinza também não, mas amarelo esverdeado é sempre uma coloração normal. E em relação à frequência, a gente tem uma frequência bem variável aí, principalmente para o bebê que mama só no seio materno. Tem bebê que mama só peito, que faz cocô 8 vezes por dia, assim como tem bebês que mamam só no peito, que fazem cocô 1 vez por semana só, tá? E nesse primeiro mês isso é super comum, tá? Eles demoram um tempinho realmente para engatar em um ritmo intestinal mais reguladinho e isso pode acontecer e também não precisa de avaliação médica. Outra coisa que os bebês têm bastante é a famosa cólica, a temida cólica do lactente, que é super famosa, né? Então as mães até na gestação já estão super preocupadas com a cólica, já estão ali, chegou no primeiro dia de vida, chegou já lá na consulta com 7 dias de vida, as mães já estão preocupadas com cólica. Então a cólica ela é comum nos lactentes, não são todos os recém-nascidos e bebês que vão ter cólica, tá? Geralmente a cólica ela só começa ali pela 2ª, 3ª semana de vida. Não é logo que o bebê nasce que ele tem cólica. E ela é um incômodo, ela é uma sensação como se fosse de dor. Mas isso muito por imaturidade do intestino da criança. Então, a gente tem que lembrar que a criança nasceu, mas muita coisa ainda está terminando de se maturar. Ainda está ficando mais madura no corpinho da criança. E uma dessas coisas é o intestino. Então, o intestino no começo ele dá uma sofridinha. Algumas crianças têm esses episódios de cólica, que por definição ela é um choro que não é consolável e que dura mais de hora. Então a criança realmente passa mais de hora chorando.
Você fala, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Eu brinco com algumas famílias que quando a família acha que é cólica, e é pouquinho, quando a família me fala, doutora, tá sendo só um pouquinho de cólica, eu já sei que provavelmente não é cólica. E quando a família acha que é alguma coisa muito errada com a criança, provavelmente é cólica. Porque o choro da cólica é um choro meio desesperador, sabe? Você não consegue acalmar a criança, ele demora muito, você fala, ela tem que estar com alguma outra dor. E muitas vezes é só cólica. Mas muita gente confunde a cólica com uma coisa que chama disquesia. Disquesia, sim, é muito mais comum, quase todo bebê tem disquesia. E a disquesia, na verdade, é uma incoordenação do intestino da criança. Então, é a força que a criança faz, ou no momento que ainda não tem cocô para fazer, ou a força que ela faz sem conseguir relaxar o esfíncter anal. Então pensa quando a gente senta para fazer cocô que a gente faz força, a gente relaxa o esfíncter anal e consegue fazer cocô. A criança ainda não tem essa coordenação. A criança às vezes faz força no momento que ela não sabe que ela tem que relaxar o esfíncter anal. Então ela acaba não conseguindo, fica ali fazendo aquela força, geme, dá uma reclamada ali, às vezes se irrita e começa a chorar, mas você consegue acalmar fácil aquele choro, dando de mamar, dando colo, então são diferentes uma da outra. Cólica, às vezes a gente medica, disquesia não precisa ser medicada, tá? É carinho, é colo, é paciência. Esse primeiro mês dos recém-nascidos, no caso, eles são parte de um período chamado esterogestação, que são os primeiros 3 meses do bebê. Então é como se ele não entendesse que ele já nasceu. É como se fosse um final da gestação aqui fora da barriga da mãe. Então é um período que o bebê está muito sensível. Ele ainda não entendeu que ele nasceu, ele ainda chora muito facilmente, a posição está muito livre aqui no ambiente, ainda é esquisito para ele. Então o que eu peço para as famílias é de dar muito colo, muito carinho, muito amor, ter muita paciência, porque esse período é um período que o bebê ainda está se adaptando ao mundo externo, e a família ainda está se adaptando para o bebê. Então é um período que naturalmente vai rolar uns estresses, a gente ainda não sabe onde é que tá, como é que são bem as coisas, mas termina, vai dar tudo certo. E o que eu queria falar para vocês principalmente, gente, é que esse tempo passa. As coisas ruins passam e as coisas boas também passam. Eu sei que algumas famílias no começo rola um sufoquinho aí, rola um desencontro, a gente fica meio estressado, meu Deus, será que vai passar? Mas 100% das mães me falam depois de um tempo, poxa, doutora, sinto tanta falta dele pequenininho, daquele jeito, tão quietinho, cabia tão bem no meu colo. Então, lembrar que as coisas ruins vão passar e as coisas boas também. Então vamos tentar aproveitar as coisas boas, aproveita o teu neném, depois vai passar, o ruim passa, mas aquela coisa boa vai deixar saudade. Então tenta aproveitar ao máximo esse momento, é um período muito gostoso, apesar de muito trabalhoso, é muito gostoso. Então vamos tentar aproveitar ao máximo, que esse primeiro mês aí de quem está assistindo esse vídeo seja incrível, que seja um período de muita descoberta, que vocês aproveitem muito esse neném novo. E os próximos meses vão chegar e mais coisas incríveis também vão chegar junto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar a entender que vocês estão gostando dos vídeos. Comenta aqui embaixo como é que tá sendo esse primeiro mês ou como é que foi com a sua criança esse primeiro mês de recém-nascido, que é um mês desafiador. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima!